Olá pessoal, eu sou Bruno Barcelos, sócio fundador da Cluster. Esse é nosso primeiro podcast e estamos aqui hoje recebendo Marcelo Nogueira, sócio proprietário da Exclusive Sul Melhores Imóveis. Prazer te receber aqui, Marcelo. Pode te apresentar um pouquinho para o pessoal. Oi, Bruno. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é muito legal falar sobre tecnologia, sobre mercado imobiliário. São assuntos que eu amo. É muito bom estar aqui com um amigo conversando. Sou corretor de imóveis, trabalho nessa área há mais de 10 anos. Sou formado em engenharia, mas nunca exerci no chão da fábrica. E desde que o meu pai, que é corretor há 40 anos, abriu as portas da Exclusive para eu começar a ir lá e entender um pouco mais de mercado imobiliário, eu estou nessa área. E, enfim, é o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer. Conta para nós então, para quem não conhece Exclusive Sul, tá? Entender um pouquinho da história, como Uhum. começou e até o momento hoje atual que ela vive. Tá. Bom, é impossível falar da Exclusive sem contar um pouco da trajetória do meu pai. Meu pai fez o curso de corretor de imóveis para negociar alguns imóveis da família há cerca de 40 anos. Depois teve outras atividades e em 1997 ele retornou para a área imobiliária. E era um mercado completamente diferente do que é hoje e do que foi nos últimos anos. Então o pai começou a trabalhar com imóveis avulsos, não havia esse mercado de empreendimentos em Pelotas como há hoje. E o pai começou a trabalhar com imóveis individuais, aqueles apartamentos grandes na volta da praça, casas na Baronesa, na Colina do Sol, que era o que se tinha muita demanda naquela época, né? Casas, não existiam os condomínios fechados como passou a existir nos últimos anos, e apartamentos não existia muito estúdios, lofts, condomínios clube, então era muito apartamentos grandes e o pai se especializou nisso, trabalhando com imóveis, basicamente ele tinha ali uma carteira de 5, 10 imóveis e ia vendendo até ir substituindo e trazendo novos negócios. Quando eu entrei na empresa em 2012, nós demos uma certa guinada, porque o mercado já estava mudando, né? E aí nós começamos a trabalhar com alguns lançamentos, alguns empreendimentos de construtoras que nós confiávamos e seguimos confiando até hoje. Começamos a trabalhar mais com condomínios fechados. Enfim, a gente deu uma certa guinada para imóveis mais novos, que foi o que a gente observou que era o que estava começando a ter demanda em Pelotas, né? Isso tudo tá falando, vamos lá, fazer uma cronologia do tempo. 1980 foi quando teu pai começou no mercado imobiliário. 97. 97, 80 ele começou, 97 tinha a Sim, Exclusive. sim. Tá. E tu entrou em que momento? E eu entrei em 2012, 2012. quando nós criamos a Exclusive Sul, porque ali até então era o Carlos Nogueira, corretor de imóveis, né? Não existia uma empresa. Mas aquela visão muito tradicional, né? Sim. Quando tu entrou, trouxe uma outra visão. Isso, e o meu pai nunca me privou de dar palpite, de mudar coisas dentro da empresa. Então, desde que eu entrei, sempre tive muita liberdade de atuação, muita liberdade para implementar as minhas ideias, para testar coisas que algumas deram certo, outras não, mas sempre tive essa liberdade de atuação. E ali a gente criou o CNPJ da Exclusive Sul e pouco a pouco começamos a nos reposicionar no mercado. Ali então era só o pai corretor, depois virou ele e eu, depois fomos recebendo novos colegas dentro da equipe e trilhando aí o caminho que estamos até hoje. Show. E me fala um pouquinho assim, para o pessoal entender, tá, que tá assistindo nosso podcast ou ouvindo, como é que são os processos hoje da Exclusive Sul, né? Os processos que visam buscar inovação, que a Exclusive Sul hoje, ela, né, vem numa trajetória de sucesso, de crescimento. Explica um pouquinho para o pessoal aí o que vocês fazem de diferenciais para que consigam crescer tanto assim, né? Sim. Bom, nós trabalhamos com vendas e aluguéis dentro da empresa. Em aluguéis nós começamos bem mais recentemente, em 2019 nós abrimos a divisão de aluguéis, quando recebemos o Arthur Costa, o Tuião, que já tinha uma experiência no mercado de aluguéis e começou a trabalhar conosco. E então a gente trabalha basicamente nessas duas áreas. Pelotas tem um número bem grande de imóveis à venda, né? Variam assim as fontes, mas dizem que tem 3 mil imóveis à venda, outras pessoas dizem que tem 5 mil imóveis à venda, dependendo do local onde a gente procura anúncio, aparecem números maiores, mas muitas vezes são imóveis duplicados ou imóveis de empreendimento. E nós sempre buscamos trabalhar, de certa forma, nichados com bons imóveis, não necessariamente olhando para valor. Então a gente tem estúdios de 150 mil até casas de 5 milhões,
mas trabalhar com bons imóveis que tenham uma certa demanda pelo que nós identificamos de mercado, imóveis que estejam com a documentação em dia. Então, sempre buscamos, dentro das vendas e dos aluguéis, fazer essa curadoria para, se Pelotas tem X mil imóveis à venda, a gente trabalhar para venda ali uns 300, 400 bons imóveis e aluguéis 40, 50. Muitas vezes não conseguimos atingir esses números porque a gente acaba alugando e vendendo antes, né? Legal. Então, hoje a Exclusiva ela é nichada, né, num segmento mais seleto, por assim se dizer. Hoje, trazendo um contexto, tá, para o pessoal entender. Hoje a Exclusive é na questão do marketing, tá? E aí falando um pouquinho do que a gente trabalha aqui hoje junto, né? A Cluster trabalha junto com a Exclusive desde 2021, né? Em setembro de 2021 a gente começou o nosso processo. Quais são os diferenciais hoje da Exclusive em relação a marketing? O que a Exclusive vem fazendo diferente no mercado? Sim. Bom, nós somos apaixonados por criar conteúdo, então a gente entende que, como empresa, tanto pelo posicionamento que nós queremos atingir cada vez mais pessoas, quanto também por uma responsabilidade com a sociedade, nós temos muito conhecimento e seria não estaria agregando tanto à sociedade se nós guardássemos só isso para nós. Então a gente adora compartilhar o que a gente sabe. Então a gente faz muita produção de conteúdo, especialmente em texto, né, através da nossa parceria com a Cluster. Eu sou um usuário de Google há muito tempo, então eu sempre pesquisei muitas coisas no Google. E na minha visão como cliente de imóveis, as pessoas também buscam imóveis no Google, né? Então eu sempre quis que nós nos posicionássemos bem, que a gente aparecesse bem para quem está procurando imóveis no Google. E isso a gente encontrou através da parceria com a Cluster e utilizando marketing de conteúdo, né? Foi daí que nós notamos um crescimento exponencial de acessos de clientes interessados, de visitantes e de conversão em vendas e aluguéis, né? Hoje, para o pessoal entender, tá, a gente tem uma estratégia que a gente faz de produção de conteúdo para ranqueamento no Google. Então, basicamente, o que isso faz? Com que a Exclusive apareça mais vezes nas buscas orgânicas dos seus potenciais clientes. Então, se tem alguém buscando por algum bairro da cidade de Pelotas, se tem alguém buscando por algum produto específico, a Exclusive vai estar ali aparecendo, né? Mas, vamos lá, em que momento entendeu que essa seria uma boa estratégia? Porque são poucas empresas que têm uma visão de entender, porque a gente sabe que produção de conteúdo para Google, né, para aparecer no Google, é uma estratégia que tem que ter visão de longo prazo. Demora um certo período de tempo até ter maturidade e começar a gerar resultados. Em que momento entendeu que isso aí seria interessante para a Exclusive? Sim. Eu até vou pedir, enquanto isso, que o Gabriel possa botar ali na tela um gráfico dos resultados que a gente obteve nos últimos 16 meses que a gente vem produzindo conteúdo. O Gabriel botou, mas pode falar enquanto isso. Sim. Começamos a observar que houve uma febre do tráfego pago, né? E nós participamos e surfamos dessa onda, mas no momento que muita gente estava, né, buscando o mesmo caminho, nós começamos a buscar alternativas para, além do tráfego pago, também nos posicionar bem em outros segmentos, né? E aí que nós descobrimos o marketing de conteúdo, começamos a pesquisar a respeito e um dia conhecemos o trabalho da Cluster. E aí, ao entender o quanto aquilo ali nos traria resultado num médio e longo prazo, entendendo e aceitando que não seria uma situação imediata, nós decidimos seguir por esse caminho do marketing de conteúdo e entendendo que isso no médio e longo prazo nos levaria a um posicionamento orgânico e que nós teríamos muitas pessoas que acessariam o nosso site, que acessariam o nosso blog, a partir daí visualizariam nossos imóveis e ficariam interessadas em saber mais informações, visitar e fechar negócio, que a gente optou por esse caminho do marketing de conteúdo junto com a Cluster. O tráfego digital, né, se for analisar, ele tá meio que um oceano vermelho, né? Tá muito saturado, é muita gente investindo, né? E isso acaba inflando o preço para fazer uma boa campanha, né? Hoje, inclusive, tem um investimento, obviamente, direcionado a tráfego digital também, tem a produção de conteúdo orgânico, mas vocês entenderam que no momento o que seria mais interessante e saudável para a visão de longo prazo da empresa era se posicionar, né? Se posicionar no Google nas buscas orgânicas. E aí entra um ponto interessante também, que é a capacidade de atração de leads, né? Enquanto que no tráfego pago a gente vai atrair leads muitas vezes por emoção, né? Ou seja, analisando em uma questão de funil, o nível de consciência, de dor, de compra de produtos ou serviço desse lead às vezes é mais frio, é mais topo de funil. Enquanto que um lead de Google orgânico, né, que vem por uma intenção, ele faz uma busca, tem uma intenção de um aluguel, de uma compra de um imóvel, o que for, ele vai fazer uma busca e aí
aí entra, né, a estratégia orgânica, que vocês aparecem nessas pesquisas, nesses resultados, para que esse lead possa eventualmente entrar no funil de vocês, ou seja, um lead com um nível de consciência maior, né? E aí, Sim. me fala como é que é essa Isso relação. a gente observa toda semana na Exclusive por leads que entram, que na primeira conversa nós já identificamos que é uma pessoa que está num momento de compra, e essa diferença para nós é muito clara dos clientes que vêm através de uma busca de Google, o quão decidido a comprarem ou alugarem eles estão. Nos aluguéis, a gente nota, muitas vezes cadastramos um imóvel num dia, no dia seguinte entra 2, 3 leads para o mesmo imóvel e um já fecha o negócio. Nas vendas, a jornada de compra é um pouquinho mais demorada, mas é comum a gente cadastrar um imóvel num dia e no outro dia já está recebendo lead por causa do bom posicionamento do Google, tanto dos nossos artigos do blog, e a gente faz uma salada de fruta, né, de postagem no blog que aponta para dentro do site que aponta para dentro do blog, e isso tudo faz com que a nossa estrutura de site como um todo cresça e nos posicione melhor no Google e nas buscas, e aí uma coisa vai somando a outra e nós conseguimos captar clientes. Mas vocês também têm 2 diferenciais que eu diria. Vamos lá, o primeiro, envolvimento na produção de conteúdo, né? Porque não é só contratar uma agência que vai produzir conteúdo e esperar que saia milagre dali. Sim. Vocês têm envolvimento de produzir junto, né? Com a nossa equipe, fazer esse alinhamento do que vai para o ar, o que vai ser pautado, porque a nossa equipe faz a busca de palavras-chave, alinha com a equipe de vocês para poder, né, ter essa produção de conteúdo, né? E também o que eu vejo grande diferencial é a capacidade de vocês agenciar um imóvel novo e distribuir esses imóveis em diferentes portais, diferentes canais, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de canais em marketing digital, né, para trabalhar. Então explica um pouquinho aí dessas questões. Sobre o primeiro ponto, para nós, fundamental o envolvimento interno do nosso time nessa produção de conteúdo. Temos uma parceria fantástica com a Cluster na produção dos conteúdos, mas a gente assume nosso papel enquanto parte importante na curadoria desse conteúdo. Então, desde a escolha dos temas que nós vamos falar, até tópicos que serão abordados, até a revisão final e sugestões, tudo passa pela nossa equipe, porque o nosso negócio é trabalhar com imóveis. Então, tem a curadoria e o auxílio e a redação por parte da agência, mas nós entendemos... Só que enquanto fala, vou pedir só para o Gabriel botar o vídeo que mostra um pouquinho do blog da Exclusive, para o pessoal poder ir acompanhando, mas pode continuar. Então, para nós é fundamental esse envolvimento nosso no dia a dia. Eu, como sócio da empresa, me envolvo diretamente nessa produção de conteúdo, e isso também mostra o nosso compromisso com o crescimento do blog, o quanto nós acreditamos que isso vai levar a empresa para mais longe. Entramos numa fase agora de produção de cada vez mais conteúdos com um nível de profundidade maior e trazendo informações que a gente não encontra na internet. Então, quem olha o nosso blog hoje vê que tem postagens ali com conteúdos totalmente novos que a gente não encontra em outros lugares. Então, o ranking de prédios mais altos de Pelotas, os condomínios que têm mais unidades de Airbnb, exemplos, cases de imóveis que tiveram valorização muito grande, imóveis que clientes nossos compraram e venderam, estão trazendo dados de rentabilidade, dados de valorização, tudo conteúdos autorais nossos e que passam por essa produção de conteúdo da agência, mas que nós nos envolvemos junto. Então é um trabalho feito a várias mãos aí para chegar nesse conteúdo. Em relação ao segundo tópico que tu comentou, entendemos que é fundamental, quando nós captamos um imóvel, que a gente tenha uma velocidade de distribuição ele em diversos canais. Então nós conseguimos criar uma linha de produção onde, desde o momento que a gente agencia o imóvel até o momento que ele está distribuído entre várias plataformas, é um processo muito rápido. Então a gente conseguiu simplesmente criar uma linha de produção onde a gente já sabe no dia que entra até a distribuição, e cada vez mais conseguindo plugar novas coisas nessa distribuição. Então, mais recentemente, começamos com as mídias de catálogo. Então, a gente já consegue distribuir tanto para clientes novos quanto para remarketing cada imóvel novo que nós captamos. E assim como nós fazemos uma curadoria dos conteúdos do blog, nós também fazemos uma curadoria dos imóveis que nós vamos anunciar. Então, como nós temos uma estrutura enxuta de imobiliária e de time, conseguimos escolher os imóveis que nós vamos trabalhar
para ter imóveis que conversem entre si, né, que a gente consiga estabelecer um padrão Sim. de tipo de imóvel, de qualidade, de até muitas vezes de localidades dentro da cidade, para quem for procurar imóvel dentro da nossa base, enxergar que ali existe uma uniformidade de qualidade. Existem Sim. bons imóveis com boas informações, com fotos boas, fotos profissionais, com as informações completas, com dados atualizados, imóveis que estejam disponíveis. Quem se envolve diretamente nessa atualização dos imóveis sou eu, junto com a nossa equipe, mas toda semana nós revisamos para ter imóveis atualizados, imóveis que estejam disponíveis. Me causa frustração quando um cliente entra em contato por um imóvel e nós vamos ver, entrar em contato com o proprietário para agendar uma visita e ele nos avisa que foi vendido na semana anterior. É um fato que ocorre, mas a gente tenta mitigar ao máximo isso, fazendo revisões constantes, enfim, usando estratégias nossas para ter sempre isso atualizado e sempre os imóveis que estão ali, que os clientes vão encontrar na nossa base, os imóveis que realmente estão disponíveis para venda e para aluguel. Enquanto o Marcelo falava aqui, o Gabriel botou o vídeo que mostra um pouquinho do blog da Exclusive, né? O que acontece? Tem muita gente que não consegue entender que a estratégia de produção de conteúdo vai gerar resultado, né? É difícil muitas vezes para as empresas ter visão de longo prazo. Como é que funciona basicamente para quem quer entender, tá? A gente produz artigos, né, que são correlacionados às pesquisas que o potencial cliente de vocês vai fazer. Então aqui tem pesquisas por bairros, por tipos de condomínio, entre outros diferentes. O que acontece? Quando a pessoa ela faz uma pesquisa e identifica algum conteúdo, ela entra no nosso processo de funil, né? E aí pode cair para um remarketing. O nível de consciência normalmente desse lead é um meio fundo de funil, que ele tem uma intenção, né? Então ele tem uma intenção de pesquisa, de compra para algum produto ou serviço. Então me fala um pouquinho como é que tu vê essa temperatura dos leads hoje que vem, desses resultados hoje que o blog gera. Vou pedir também, Gabriel, se tu puder botar aí o vídeo que mostra os resultados que aparecem hoje da Exclusive nas pesquisas do Google, também é importante, mas pode ir falando aí, Marcelo. Para nós faz total sentido entender que quem está numa jornada de compra do imóvel não é uma camiseta que ela entra numa loja de compra, é uma jornada mais longa. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer uma primeira pesquisa sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e aí depois vão se aprofundando até chegar o momento de entrar num catálogo de imóveis e clicar para se cadastrar. Então, para nós é interessante, enquanto empresa, oferecer esse conteúdo inicial para a pessoa já ter contato com a nossa marca e também com esse nosso compromisso de auxiliar as pessoas que se interessam sobre determinado assunto. Quer dizer, apareceu ali o loteamento Marília Ilha Verde ou Baronesa. Nós temos muito conhecimento desses lugares porque é o nosso dia a dia. Então, assessorar as pessoas que estão se interessando num primeiro momento por um imóvel, num determinado loteamento, ou que querem saber mais, ou até são curiosas sobre o assunto, querem saber a história do loteamento, quando é que surgiu, como é que foi feita a divisão dos lotes. Tem um dos principais produtos hoje que a Exclusive vende, né, que é o Parque Una, né, um bairro planejado de Pelotas. Gabriel, se puder botar ali para a gente ver. Hoje, a Exclusive tem um foco bem direcionado para o Parque Una, né? Quando tu faz a busca por Parque Una Pelotas ou alguma palavra relacionada, né? Hoje a Exclusive aparece em 4 posições na primeira página dos resultados. Então, me explica como é que isso tem gerado hoje resultados para vocês e em que momento o Parque Una também entra na história da Exclusive, né? Sim, o resultado de leads entrando para nós através de buscas de Google é fantástico e ficamos muito felizes quando a gente vê esse resultado, né, da nossa posição nessa busca tão específica, né, que é a pessoa pesquisando por Parque Una Pelotas e vê que ali a gente aparece com 4 resultados. Um do nosso site, quer dizer, já manda para a home do site, outro por artigos do blog, e artigos, repito, assim, autorais, coisas que nos deram trabalho escrever e trazer aquele conteúdo de novidades do Parque Una, são questões que não se encontram em nenhum outro lugar na internet, ou aquele ranking dos prédios mais altos de Pelotas. Então isso para nós é fundamental na estratégia e a gente vê que muita gente entra por aquele conteúdo, depois navega no site e converte. E como nós somos curiosos, apaixonados por mercado imobiliário e apaixonados por tecnologia, acabamos fazendo uma análise bem completa, né? A gente usa plataformas ali que conseguem ver a jornada do cliente dentro do nosso site. Então eu consigo ver que ele entrou por uma postagem num dia,
Uma semana depois ele leu outro artigo e depois converteu e aí começou a ter contato com o corretor, né? E começa a ter contato com a equipe de vendas. Então, para nós é fundamental isso. Não, e um ponto também interessante, vamos lá. Hoje tu tem uma distribuição de mídia, né, bem equilibrada. Tu não fica só refém do tráfego pago, né? Tu tem uma distribuição de canais. Seja a produção de conteúdo com posicionamento no Google, seja o próprio tráfego pago, que é importante, produção de conteúdo em redes sociais. Tu tem uma distribuição, né, em diferentes canais, não concentra tudo somente em um, né? E isso permite que a empresa tenha mais capilaridade, mais distribuição, né? Sim, e a produção de conteúdo através de uma agência, como é a nossa parceria com a Cluster, é muito interessante que o conteúdo que nós produzimos com vocês para o blog, nós aproveitamos em outros canais. Então, aquela postagem ali vai virar um conteúdo de Instagram ou de Facebook, vai virar um conteúdo do e-mail marketing que nós vamos mandar para quem já estava na nossa base. Daqui a pouco pode entrar em algum tipo de automação, num fluxo de marketing para clientes que já estão na nossa base há mais tempo. Então, o mesmo conteúdo produzido, a gente consegue aproveitar em canais diferentes para clientes que estão em momentos diferentes e depois reaproveitar esse cliente que entrou por um conteúdo para remarketing de imóveis e os que entraram, visitaram imóveis para remarketing de conteúdo. Então, a gente consegue fazer uma retroalimentação, né, até o cliente chegar ao momento de converter conosco. Sim, e no final o teu custo por lead ele cai, né? Significativamente, porque tu vai ter uma distribuição mais equilibrada dos teus investimentos de mídia. Gabriel, só coloca pra gente, por favor, uma foto do gráfico do Google Search Console, que mostra um pouquinho da evolução da Exclusive ao longo desses 16 meses, mais ou menos, de trabalho. Aqui, só para o pessoal entender, tá? Essa tabela aqui da ferramenta SEMrush, ela mostra mais ou menos uma estimativa do que a Exclusive economiza hoje de ter que gastar com o Google, tá? Ela deixa de gastar ali mais ou menos é aproximado, tá? Cerca de R$ 3.100 por mês. A Exclusive deixa de ter que ficar investindo no Google porque ela aparece nas primeiras posições de busca do Google, né? Hoje são 72 páginas, se não me engano, ranqueadas, né, na primeira posição do Google e outros também ranqueados na posição 0, que é a posição acima da posição 1, né? Sim. Então hoje tem... E também dentro dessas palavras-chave, artigos bem ranqueados, muitos dizem respeito a questões gerais do mercado imobiliário, em alguns casos de aluguel, como por exemplo, regras para desocupação de imóvel, responsabilidades de reforma e manutenção, se é responsabilidade do locador ou do locatário. Então a gente sabe que entram pessoas do Brasil inteiro no nosso blog, e isso nos traz satisfação, além de nós captarmos clientes de Pelotas interessados no assunto, também nós podemos contribuir com pessoas que não tem nada a ver com o Exclusive, que nunca vão comprar ou alugar da gente, mas que estão usando informações que passaram por uma curadoria nossa e a gente está contribuindo de certa forma com a sociedade, né, através de um conteúdo autoral nosso e que traz resposta para dúvidas que são pertinentes de pessoas em qualquer lugar do Brasil. Tu gera autoridade, né, isso é muito importante, gera autoridade para a imobiliária, para quem está escrevendo o artigo. Imagina que a pessoa vai se mudar para Pelotas, faz uma busca lá em São Paulo por alguma determinada rua ou bairro da cidade e está ali, nas primeiras posições, algum artigo produzido pela Exclusive, né? Aqui, pessoal, só para entenderem, esse gráfico mostra, né, do início da produção de conteúdo, na realidade ele está trazendo 26/12, mas a gente começou lá em setembro, né? Então, normalmente uma estratégia de produção de conteúdo, ela leva no mínimo de 6 meses a 1 ano para começar a vir o resultado. E aí vocês podem ver ali que o resultado ele começa a ser exponencial. A gente tem nesse período analisado aí cerca de 41.900 cliques gerados, né? E 1.850.000 impressões. O que isso significa? A Exclusive apareceu para 1.850.000 pessoas, né, que fizeram alguma pesquisa para alguma palavra-chave que a Exclusive está posicionada. E aí, observem que ele é exponencial, né? Ele vai aumentando progressivamente. Eu só vou pedir para o Gabriel voltar num dos gráficos que a gente mostra aí o número de palavras-chave indexadas hoje. Aqui é o número de palavras-chave ranqueadas, tá? Nas top 3 posições. A linha amarela fica visível, né? Para vocês poderem ver. E olhem como ele é exponencial, ele vai aumentando progressivamente. E a linha verde é o ranking 0, por assim se dizer, do Google, tá? Que é um ranking acima da posição 1. Só vou pedir para voltar mais um gráfico. Esse é o número total de palavras-chave orgânicas hoje ranqueadas. Então, temos cerca de 2.149 palavras-chave
aparecendo nas pesquisas do Google. Sim, e é interessante considerar, né, Bruno, que ali tem uma queda, que nós fizemos uma mudança de sistema nesse meio do caminho, então o resultado está sendo maravilhoso, poderia ser ainda melhor. Exatamente. Tem um gráfico que mostra exatamente esse ponto aí, que eu vou pedir para o Marcelo explicar um pouquinho ali, o gráfico de cima, o gráfico do orgânico, né, que explica exatamente essas fases aí do marketing digital da Exclusive. Gabriel, Marcelo, se puder falar um pouquinho para o pessoal entender. Bom, nós tínhamos um número... Na época nós achávamos alto de acessos, né? Mas hoje a gente vê que é bem baixinho ali. Mas a gente já tinha muito acesso na época orgânico. E aí iniciamos o trabalho com a Cluster, onde dá aquele primeiro aumento ali dos acessos, das palavras-chave, aliás. E aí em um determinado momento nós achávamos o nosso site feio, porque eu sou o chato da parte visual, né? E resolvemos mudar para um outro sistema, e nesse momento que nós mudamos, e antes até da parceria com a Cluster, né, aconteceu aquela queda abrupta ali, e aí depois, a partir do momento que iniciamos a parceria com a Cluster, iniciamos a decolar ali o número de acessos, visitantes e palavras-chave. E olhem como uma coisa está ligada à outra, né? O número de palavras-chave orgânicas indexadas e o crescimento exponencial do tráfego orgânico, né? Observe como uma coisa acompanha a outra. Lá mais acima, né? Um gráfico bem lá de cima. Foi um momento que a gente fez uma troca também de sistema, né? Foi ali que a gente trocou. A segunda troca em 2 anos. Exatamente. A segunda troca, e vocês podem observar como é exponencial, né? Esse crescimento que vem gerando aí no sentido de posicionamento no Google. E quais são os resultados disso, né? Tu comentou comigo aqui, estava falando que está com sold out, setor de aluguéis. Me fala um pouquinho como é que é o cenário hoje da Exclusive. Sim, bom, a gente recebe muitos clientes interessados, muita visita, muito fechamento. No caso dos aluguéis, tem alguns casos bem interessantes. No nosso cenário atual de aluguéis, o Parque Una representa grande parte do nosso faturamento de locações, da nossa carteira de imóveis hoje. Um pouco menos de 50% de tudo que nós alugamos é Parque Una. E chegamos na última semana ao sold out em salas comerciais para aluguel, por exemplo. Então, hoje a gente não tem nenhuma sala disponível. O Vanguarda, que é um prédio que vai ser entregue no Parque Una daqui a 4 meses, nós já fechamos o primeiro contrato de aluguel. Caramba. Então, não temos mais nada disponível. Estamos sempre em busca, sempre conversando com clientes para trazer novos imóveis para dentro da nossa base. Mas a gente sabe que a gente coloca alguns tipos de imóvel para locação e também para venda, mas no caso de locação, assim, é impressionante a rapidez com que se gera os primeiros clientes. Tivemos um caso essa semana de um apartamento no Moon, lá no centro, um prédio próximo à Católica, moderno, com muitos atributos, e nós cadastramos o imóvel na parte da manhã e de tarde já teve a primeira cliente convertendo para agendar visita. Legal. Vai visitar nos próximos dias. Então, sold out, muita procura por alguns imóveis, e as perspectivas é que isso aumente cada vez mais, né? No momento que a gente olha aqueles gráficos ali e vê a forma como isso se desenvolveu nos últimos 2 anos, e a gente extrapola para frente para pensar como que vai ser o futuro, só nos traz boas perspectivas, né? Sim. E até olhando para trazendo uma quantidade de leads, né? Hoje são menos leads, né, gerados, de certa forma, porque o investimento também em tráfego ele é menor, mas são leads muito mais qualificados. Com certeza, né? com certeza. Então, tu deixa de dar tiro no escuro, né, e aí tu começa a dar tiros mais certeiros, sim, né, sim, muito sim. mais assertivos. Também, um outro ponto que a maioria do pessoal não entende é, hoje, a produção de conteúdo para Google ainda é um oceano azul. Muito pouca gente faz, né? Ou quem faz acha que está fazendo direito, mas não faz direito. Tem que ter envolvimento de todos os lados, tem que entender as técnicas do Google, né? Existe um processo bem complexo aí no sentido de ranqueamento. E claro, quando há o envolvimento de todos os lados, aí só tende a dar resultado, né? Sim, aí nesse sentido é fundamental a importância de ter a parceria de quem entende do assunto, né? Porque nós lá entendemos de imóvel e mercado imobiliário. Sim. Então, se nós formos fazer um blog do zero, a gente sabe que vai ser uma tragédia. Então, ter do lado uma empresa que trabalha com isso há muito tempo, que tem profissionais super capacitados, é fundamental para o sucesso da nossa estratégia. A gente, dentro da empresa, nós buscamos ter parceiros estratégicos nas áreas onde cada um é responsável, que sejam muito bons no que fazem, que nos atendam com a velocidade com que a gente precisa e que entreguem a qualidade que está alinhada com o que a gente busca. Então, hoje a Cluster é fundamental na nossa estratégia
e a gente vê que isso nos próximos anos só vai se desenvolver ainda mais, né? E a grande vantagem, olhando para uma estratégia dessa, que tu produz conteúdo para o teu site, teu blog, tu não fica refém, né, de uma condição de um algoritmo de uma rede social orgânica. Vamos supor que hoje o Instagram está com um alcance orgânico de, no máximo, 1%. Cara, da noite pro dia o Instagram resolve baixar para 0,1%. Né? Teu canal de distribuição de mídia, atração de potenciais clientes, ele vai reduzir a zero. A partir do momento que tu começa a produzir artigos, conteúdo, nutrir o teu próprio site, tu começa a controlar as tuas alavancas de crescimento. Sim. É isso que eu vejo que a Exclusive tem. Sim, o nosso site é a nossa casa, né? Aí dentro quem manda somos nós e a gente quer cada vez mais trazer clientes. Agora estamos entrando com algumas estratégias de mídia offline, né? Também pensando em levar pessoas para dentro desse site. Aí a partir dali construírem uma jornada de compra. Inclusive vamos usar nessa estratégia levar clientes não só para imóveis à venda, mas também para os conteúdos do blog. Então, né, é uma, de certa forma, uma quebra de paradigma em Pelotas, né? A gente investir em mídia offline para levar pessoas para dentro de um site para lerem um determinado conteúdo. Não é uma oferta, não estou levando ele para dentro de um anúncio de imóvel para venda. Estou levando ele para um conteúdo autoral nosso sobre novidades que vão acontecer no Parque Uno em 2024, para citar um exemplo, né? Tu gera consciência pro teu consumidor e coloca ele numa fase do funil, né, para meio e fundo. Né? Ele vê tu muito mais com autoridade e a partir daí ele, posso confiar no Marcelo, no que ele está me direcionando, né, em termos de produto, seja aluguel, seja venda, seja o que for. Marcelo, acho que é isso. Muito obrigado pela tua participação. Não sei se tu quer deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo aí. Não, agradeço a participação, foi muito legal. Como falei bem no início lá, eu sou um apaixonado por tecnologia e por mercado imobiliário. Fico muito feliz de ver o resultado que nós estamos alcançando juntos. Nossas expectativas são permanentemente superadas da parceria junto com a Cluster e a gente espera seguir nesse caminho aí por longo tempo e construindo coisas muito legais e contribuindo com a nossa sociedade também com criação de conteúdos novos e esperamos muito tempo aí ter esse sucesso que a gente vem obtendo junto com vocês. Obrigadão, Marcelo. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Valeu!